pessoas começam a ouvir a graça de Deus, a ter assim o contato com as doutrinas da graça de Deus, elas são muito reveladoras. E é lógico que essas doutrinas, elas se chocam, vamos dizer assim, com a velha doutrina, né? Elas se chocam com o legalismo. O Senhor, há alguns anos, algumas décadas já, ele começou a revelar essa bendita graça, o pacto da graça, o viver por fé. O Senhor começou a revelar a maneira que nós temos de sermos justos, justificados por Cristo e vivemos por fé. Mas muita gente hoje que fala da graça prega uma libertinagem, prega uma graça aí que não existe na Bíblia Sagrada, tá? Então, a gente está aqui para falar da genuína graça. E a Bíblia usa essa expressão, né? O apóstolo Pedro, ele usa essa expressão, a genuína graça de Deus. Então, vamos responder perguntas baseadas na genuína graça de Deus. Então, tem aqui uma pergunta chegando. Bispa, por favor, fale porque hoje muitas igrejas não ceiam mais. Ok. Vera, um prazer ter você mais uma vez conosco, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Então, vamos lá. A ceia, realmente, quando as pessoas elas chegam à graça de Deus, e agora você vai entender o que eu falei, né, nessa introdução, sobre a falsa graça. As pessoas chegam e elas começam a tirar tudo que era preceito da lei, tudo que se fazia dentro da igreja, as pessoas, agora não tem que fazer mais nada disso. Porque verdadeiramente, aquilo que é judaísmo, aquilo que é um rudimento de obra morta, aquilo lá não é para nós que somos de origem gentílica, que somos salvos por Jesus, né? Por fé. Então, verdadeiramente, não há mais o batismo nas águas, não há mais o jejum, não há mais as barganhas, as campanhas, o óleo ungido, enfim, a água do Rio Jordão, essas coisas todas realmente saem. E aí, de repente, as pessoas dizem, bom, a gente também celebrava a ceia, a gente também participava da ceia do Senhor. Então, tira a ceia também, porque ceia é rudimento. Então, é muito importante essa sua pergunta, porque, sabe por quê, Vera? Porque existe uma ordem do Senhor Jesus e que depois essa ordem, ela é ratificada. O que é isso? Ela é novamente confirmada através do apóstolo Paulo, tá? Então, a ceia do Senhor, ela não é um rudimento. A ceia do Senhor não é um preceito judaico. Eu vou lhe explicar. Os judeus, eles não celebravam a ceia, até porque a ceia de Jesus, a ceia, a morte e a ressurreição de Cristo, elas não foram cridas pelos judeus, tá bem? Então, os judeus, eles celebravam a Páscoa, tá? Os judeus celebravam aquela semana toda, era uma festa para os judeus que antecedia a Páscoa. Por quê? Porque era um memorial da saída deles do Egito, ok? Então, eles comiam, né? Vamos dizer assim, a ceia deles, a comida deles, era para lembrar da Páscoa, que foi celebrada na saída do povo hebreu da escravidão do Egito, ok? Então, os judeus, eles faziam esse memorial com ervas amargas, com pão sem fermento e etc, ok? O que a gente não pode misturar é a nossa celebração da ceia com a Páscoa dos judeus. A nossa celebração da ceia é o quê? Em memória do sacrifício de Cristo, tá? Ele disse, este é o meu corpo, quando ele pegou o pão, né? Que é partido por vós. Por vós quem? Nós, a igreja de Cristo, que cremos no sacrifício de Cristo. Então, o Senhor ali, ele estava dizendo, esse pão, ele tipifica, ele simboliza o meu corpo. Ele não está falando nada de Páscoa dos judeus, da maneira de celebrar dos judeus. E quando o Senhor pega o cálice de vinho, ele diz assim, este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. O que Jesus estava dizendo ali, né? Que o sangue, que aquela celebração, aquilo lá era o quê? Era em memória o que nós faríamos depois da sua morte, do derramar do seu sangue na cruz do Calvário. E aí, o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, fazei isso
até que eu volte. Então, ele deixou esse memorial que nós fazemos como uma ordem. Ele diz: fazer isso até que eu volte. E as pessoas muitas vezes dizem assim: ah, mas ele já voltou em Pentecoste. Não, Jesus não voltou. Se nós falarmos que Jesus voltou em Pentecoste, nós estamos dizendo que ele não voltará mais para buscar a sua igreja. O Senhor, quando disse até que eu volte, era para nós lembrarmos da sua morte, da sua ressurreição, até que ele venha buscar a noiva e levar consigo no arrebatamento. Ok, Vera? Então, isso para não ser algo que se perdesse, quando o apóstolo Paulo tem a revelação da graça, e ele tem a revelação da boca do justo, do Cristo ressuscitado, não é? Que é o Cristo que é para ser imitado na nova aliança, o apóstolo Paulo, então, ele recebe toda a revelação do que seria para os salvos por Jesus Cristo, os justificados, que somos nós. E Paulo, então, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que ele também participava da ceia. Ele diz, no primeiro dia da semana, né, nós nos reunimos, e ele corrige, na verdade, distorções que a igreja de Corinto estava tendo, na verdade, praticando no dia da celebração deste memorial. Então, ceia é da graça de Deus, é uma ordem de Jesus, é um memorial e é ratificada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, tá bom, Vera? Bispa, me desculpe minha ignorância, às vezes me atropelo entre gentios e judeus. Não tem que pedir desculpa nenhuma, querida, nenhuma desculpa por isso. Nós todos precisamos de conhecimento e a gente não nasce sabendo nada disso, a não ser que o Espírito de Deus nos revele, e eu creio que Deus usa, sim, as pessoas que ele já revelou anteriormente para trazer essa revelação. Então, muito boa sua pergunta. Às vezes a gente fala usando essas expressões, judeus e gentios, e a gente, como a gente já está com isso tão claro, né, tão arrumadinho na nossa cabeça, a gente esquece que tem pessoas que podem não ter aprendido isso, como eu no passado também não sabia. Então vamos lá. Judeus, tá? São aqueles homens e mulheres que formam a nação de Israel, tá bom? Então, esse grupo de pessoas, que hoje é uma nação que nós conhecemos, a nação de Israel, eles foram eleitos, escolhidos como nação, baseado, nós conhecemos o povo judeu, baseado na promessa que Deus fez a Abraão. Ele um dia chamou Abraão e ele disse, olha, Abraão, eu te abençoarei, tá? Você terá uma descendência na terra, em ti serão abençoadas as nações da terra, porque depois nós que não somos judeus iríamos crer em Jesus e receber a bênção de Abraão também. A bênção que os judeus recebeu, nós também receberíamos. Então, judeus são os descendentes de Abraão em Isaque, tá? Então, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó e Esaú, tá bom? Esaú, filho da perdição, então continua a linhagem bendita em Jacó, por isso que a Bíblia fala Abraão, Isaque, Jacó. Jacó teve 12 filhos, tá? Esses 12 filhos formam as 12 primeiras tribos, primeiras famílias completas de Israel, que foram se abrindo e dessa descendência se formou a nação de Israel, que é aquele povo que depois foi escravo no Egito, ali chamados de hebreus, tá? E depois, quando eles constituíram verdadeiramente uma nação, eles formaram a nação de Israel. Nós não somos judeus na nossa carne, tá bem? Eles são nossos irmãos. Porém, o Senhor também escolheu um outro povo que é espalhado pela terra, que não é de uma única nação como os nossos irmãos judeus. O Senhor escolheu pessoas de vários países, tribos, línguas e nações, tá? Que são chamados na Bíblia de gentil. Gentil é toda pessoa na Bíblia que não tem sangue israelita nas veias. Então, eu e você
Se nós não temos sangue de judeu nas nossas veias, nós somos gentios, tá? E dentre os gentios, porque todo mundo que não é judeu é gentio. Então, dentre os gentios, o Senhor predestinou, antes da fundação do mundo, pessoas que são dele, tá? Que ele criou em espírito, a sua imagem e semelhança, e que um dia creriam em Jesus Cristo e seriam salvas por ele, tá bom? Por isso que a palavra de Deus diz que um dia haverá um só rebanho, tá? E um só pastor. Quem é esse um só rebanho? Por enquanto tem 2 rebanhos. Tem os judeus da eleição, e o pastor deles é o Senhor Jesus, mas eles vão ter que reconhecer isso, tá? E existe um outro rebanho, que somos nós, fazemos parte desse rebanho, os gentios predestinados para a salvação. Um dia, esses 2 serão um só povo, tá? E terá um só pastor, que é Jesus Cristo. Bispa, e o dízimo na graça? Porque o dízimo era da lei mosaica. Não. Vamos começar a consertar aquelas crenças que foram colocadas aqui, tá bom? Então, assim, o dízimo não era da lei mosaica. O dízimo nasceu no coração de Deus muito antes de tudo ser criado. E depois esse dízimo foi colocado como um querer no coração de um homem. O primeiro dizimista da face da terra, sem haver lei nenhuma, sem haver mandamento algum, foi Abraão, tá bom? Então, Abraão sentiu no seu coração, quando ele encontrou um sacerdote que não tinha genealogia, chamado Melquisedeque. Você já imaginou uma pessoa que não tem genealogia? Não tem ninguém para cima nem para baixo? Você sabe o que é isso? Alguém que não tem pai nem mãe? Tá? Então, essa pessoa que apareceu a Abraão, teologicamente, se diz que é uma teofania, é uma aparição de Deus em forma de gente, humana. Então, Deus apareceu para Abraão na forma de uma pessoa. E Abraão, espontaneamente, imagina, quem é que coloca o querer para realizar? O próprio Espírito de Deus fez isso. Deu o dízimo de tudo que ele estava ali carregando, de tudo que ele possuía, tá? Então, algumas pessoas dizem assim, mas ele deu uma vez só o dízimo. É que a Bíblia não conta o resto da vida de Abraão, se ele continuou nessa questão dando dízimos. Mas ali, quando ele encontrou de fato o verdadeiro Deus, ele foi impelido pelo Espírito a dizimar. Eu creio que quem encontra verdadeiramente Deus é impelido a dizimar, porque ali há um reconhecimento de que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. A questão de dizimar é uma medida santa. Quem colocou esse número na mente, no coração de Abraão? E por que Melquisedeque, sendo Deus, encarnado ali na frente de Abraão, por que ele aceitou? Ele poderia não ter aceito aquela quantia, ele poderia ter corrigido Abraão, mas ele aceitou, e a Bíblia diz que ele abençoou Abraão, tá? Então, isso foi tão forte. Isso era um preceito? Não, da lei. Isso era um princípio do coração de Deus, tá? Que veio 430 anos antes da lei mosaica, tá bom? E isso foi tão importante, e isso é tão de Deus, que Deus estabeleceu como um princípio e preceito também dos 613 mandamentos da lei de Moisés. Mas a lei acabou, mas o princípio não muda, tá bom? O que é princípio de Deus não termina com a dispensação, continua, tá? Então, Jesus ratificou, quando eu digo ratificou, Jesus confirmou o dízimo e o apóstolo Paulo confirma o dízimo, tá bom? Então, dízimo não é da lei mosaica. Dízimo é uma medida santa do coração de Deus, que é colocado no nosso coração, tá? Não é por imposição, mas tem que ser inspiração e entendimento, para que a gente devolva aquilo ao Pai como uma semente, tá? Então, dízimo é semente. Por isso que Abraão foi muito abençoado e ficou rico à beça. Vamos lá, bispa.
Quanto aos filhos de Abraão, fora da linhagem da promessa, são salvos. Então, vamos lá. Abraão teve outros filhos. Então, vamos pegar o gancho aqui da pastora Fabiana para a gente responder para quem não tem essa informação, esse conhecimento. Então, assim, Abraão, você sabe, casado com Sara, não tinha filhos. Sara era estéril. Enfim, você sabe a história. E aí, Sara pegou a escrava, Agar, porque era assim que funcionava naquela época, né? A escrava era um objeto e ela era de propriedade da sua dona, dos seus donos. Então, era uma propriedade de Sara. E Sara, então, faz com que Abraão se relacione conjugalmente com Agar e tenha um filho. Por quê? Tudo da escrava era dela, da senhora e do senhor. Então, aquele filho de Agar era filho de Abraão, inegável, tá bom? Pertencia a ele. Porém, não era o filho da promessa, porque o Senhor falou que aquele filho da promessa era de Abraão com Sara, beleza? Então, quem é esse filho que nasceu? Ismael, tá? Você sabe que depois, esse Ismael aí, quando verdadeiramente nasce o filho da promessa, Isaac, esse Ismael era terrível. Ele escarnecia de Isaac. Por quê? Porque Ismael, ele se achava o primogênito, né? O filho de Abraão. Então, ele sabia que ele, na verdade, ele pensava que ele herdaria tudo, ele era o primogênito. Então, ele escarnecia de Isaac, ele batia Isaac. A própria escrava Agar, ela ria da Sara, enfim, ela fazia ciúme para Sara. A vida de Sara virou um inferno, tá? Ela chega para Abraão e fala, ó, despede essa mulher aí, o filho dela. Tchau, tá? Então a gente sabe da história. A Agar foi despedida, né? Lá no deserto ela chora e tá lá com o filho dela e ela pede a Deus, né? Porque ela conhecia esse Deus de morar na casa de Abraão e ela era uma escrava egípcia. Então, assim, ela ali, nós não sabemos qual era a eleição ou não de Agar, mas nós podemos entender que Deus ouviu o clamor dela, porque Ismael era um filho de Abraão e Abraão era eleito de Deus. Ele diz que não vai faltar nada para Ismael, tá? Então, Ismael deu origem a quem, pastora Fabiana? Aos ismaelitas. Você sabe quem saiu daí? Que povos saíram dos ismaelitas? Os árabes, tá? Então, por que tem essa briga louca entre árabes e judeus até hoje? Por causa de uma decisão na carne de Sara, que foi inventada e dar uma ajuda para Deus arrumando um filho que não era a promessa de Deus. Então, nós temos os ismaelitas, eles são filhos de Abraão, são os árabes, tá bem? Eles não são os filhos da promessa e não são os eleitos de Deus. Se tem algum lá, eles são gentios, tá bom? Como nós, são gentios na carne. Então, pode ser que entre os árabes, e com certeza deve ter eleito de Deus ali, que Deus pinça para crer em Jesus. É diferente, tá bom? Então, quando um árabe crê em Jesus, alguém de origem árabe crê em Jesus, ele, na verdade, é um gentio predestinado, tá bom? Muito bem. Então, assim, como descendência de Ismael, não são salvos automaticamente. E depois, Sara morreu e Abraão se casou de novo, né? Com Quetura. E ele teve outros filhos, tá? Que necessariamente não são salvos, tá? Que deu uma outra linhagem aí, uma outra descendência, não linhagem, mas que não são nem contados na Bíblia Sagrada. Então, na questão de Abraão, o filho da promessa é Isaac, e a nação que se formou de Isaac, que é a nação de Israel, é uma nação eleita. E nós, que não temos nada a ver com isso, entramos na bênção de Abraão, porque nós cremos em Jesus, que na carne descende da linhagem de Abraão, tá? Como um judeu. Bispa, o povo judeu também foi predestinado à salvação antes da fundação do mundo? Sim, mas não chama predestinação, Neuci, chama eleitos como nação, tá? Então, assim, todo aquele
povo que descende de Abraão, Isaque, Jacó, todo esse povo que depois as sementes se misturaram, você sabe que eles foram desobedientes, né? Porque o Senhor falava, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quantas vezes o Senhor disse para eles para não darem suas filhas para outros povos que não fossem da eleição? Quantas vezes Deus falou para não deixarem os seus filhos pegarem mulheres que eram filhas da perdição? O Senhor falou, mas eles desobedeceram. Então, as sementes se misturaram. Então, hoje, só Deus sabe realmente quem é dessa linhagem de Isaac e que é da eleição. Agora, com certeza, eu acho que a tua pergunta é um pouquinho mais profunda, que é assim, eles estavam com a gente em espírito antes da fundação do mundo, quando Deus criou todos os espíritos? Sim, eles estavam lá, como nação, tá? Eles seriam revestidos de carne naquela linhagem de Abraão para formar a nação de Israel. Mas todos nós, em espírito, estávamos junto com eles lá, porque não tínhamos carne, então éramos um só no concílio do Senhor, um só povo. Paz. Bispa, você pode falar sobre a primeira e a segunda graça? A segunda está relacionada, deixa eu ler aqui no outro, com galardões, conhecimento, mais ou menos. Está relacionado. Deixa eu ver se eu consigo, de uma forma bem breve, assim, responder. Então, a primeira graça, tá? Bom, primeiro assim, quem que fala isso, né? A palavra de Deus fala na graça e usa a expressão graça sobre graça. São duas coisas diferentes, tá? Então, graça e graça sobre graça. E o apóstolo Paulo fala a primeira graça e um segundo benefício, que é a mesma coisa. Então, graça e a primeira graça, quando elas são chamadas assim, é a manifestação da graça da salvação, tá? Então, é a primeira graça que se manifesta na questão de trazer o Filho de Deus para a nova vida em Cristo Jesus, para o novo nascimento. Então, isso é a primeira graça, ou graça. E o que é a segunda graça, o segundo benefício, ou graça sobre graça, tá? É você desfrutar da vida como um salvo aqui na terra já, tá bom? Porque uma vez que nós somos salvos, a primeira graça já nos garante vida eterna. Ponto. Beleza. Mas e a segunda graça? A graça sobre graça. Porque Paulo, ele usa essa expressão quando ele escreve a igreja, que já era salvo, então já tinha recebido a primeira graça, e ele diz assim, eu venho vos trazer um segundo benefício. E o que ele vinha trazer? A revelação de como vive um salvo nesta terra. A revelação de como o justo, aquele que foi justificado, tem que viver. E aí entram, sim, as revelações, todo o conhecimento que a gente recebe, uma vida por cabeça. Entra também a questão do galardão que você falou. Então, assim, muita coisa entra, porque quando você vive como um salvo, quando você vive por cabeça e você aprende a viver somente por fé, que é como o justo vive na nova aliança, você vai, logicamente, recebendo do Senhor honra, manifestações de grandes coisas aqui, mas também galardão para a vida eterna, sim, a gente desfrutará de tudo isso. Então, a segunda graça é você usufruir da obra maravilhosa e não viver aqui de rastros, não viver aqui na ignorância e pagando um preço, como se Jesus não tivesse pago aquele preço e nos dado uma herança para desfrutar já em vida. Muito boa pergunta. Bispa, por que, mesmo existindo a graça, as igrejas legalistas continuam pregando a velha aliança? Beleza, então tá. Eu falei um pouquinho sobre isso na live que a gente fez essa semana, eu e o Bispo Fernando, tá? Então, essa live tá disponível no YouTube e você pode... E também acho que no Insta, enfim, tá disponível aí. Você pode ter essa resposta com mais profundidade, que a gente falou bastante sobre as igrejas, o sistema
o sistema institucionalizado, tá bom? Mas, assim, as igrejas não pregam a graça, Gustavo, porque as igrejas, os seus líderes, vamos dizer assim, não tiveram olhos iluminados, tá? Eu posso, assim, traçar um paralelo com o que eu vivi no passado. Eu também fui convertida por Jesus e, de repente, eu caí lá de paraquedas, lógico que tudo isso dentro de um desígnio do Senhor, numa igreja legalista, uma igreja dessas daí, tradicionais, tá? Que estão por aí, dessas tantas que estão por aí. E os líderes, eu não vou aqui falar mal dos líderes de maneira alguma. Eles também ensinavam aquilo que eles tinham aprendido e o que era a vivência deles, né? A cultura evangélica, né? Os paradigmas todos do sistema evangélico, especialmente no Brasil. Então, eles iam ensinando todas aquelas coisas como as igrejas hoje fazem, né? E eu creio que há muita gente bem intencionada, assim, apenas não tem ainda luz, esses olhos iluminados, tá bom? Agora, existe uma parcela que sabe muita coisa, sim, que o Senhor mesmo revelou, que já ouviu, ou já teve contato com pessoas que têm a revelação da sã doutrina, da graça de Deus, mas elas estão tão mergulhadas no sistema, elas estão tão comprometidas com essa questão do poder, do dinheiro, enfim, do nome da denominação. Tem alguns líderes que eles são o próprio nome, né, da denominação deles. Eles representam aquela denominação. E eles não têm essa coragem para romper, tá? Para romper com o sistema, precisa ter coragem quando a revelação chega. Eu conheço pessoas que receberam a revelação e voltaram para trás. Triste, tá? Não romperam com o sistema. E essas pessoas que realmente tiveram a revelação hoje, elas estão pagando um preço alto por terem negado aquilo que o Espírito revelou, tá bom? Mas aí não nos compete. Agora, eu creio que se os líderes ou o nome das igrejas, as denominações, não têm a revelação ou não quiserem assumir isso e, sabe, falava, tava tudo errado, vamos zerar tudo e começar do zero, tudo novo, então Deus vai pensando, que foi o que ele fez comigo e com um monte de gente que hoje tem a revelação da graça. Ele tira de lá, né? E aquela mesma palavra que o Senhor fala para o sistema de meretrício da Igreja Católica Romana, ele fala para as filhas da meretriz, que são muitas igrejas evangélicas: retirai-vos dela, povo meu. Então, quando Deus me revelou a graça, a mim, por tudo que eu conheço de Deus, temo a Deus e eu quis para minha vida, as respostas vieram, tudo, não dava mais, jamais, para eu me submeter ao sistema dos odres velhos, do vinho velho, não dava mais. Então, a gente se despediu e amém, tchau. Vamos seguir o nosso caminho, entendendo o propósito e o desígnio de Deus de ter nos revelado o seu coração através da doutrina da graça de Deus. Bispa, é possível um predestinado, antes de ter um encontro com Cristo, ser possuído por espírito demoníaco? Sim, é possível. Sabe por que é possível? Porque quando a gente não tem um encontro com Cristo ainda, a gente está espiritualmente morto, né? Então é como se o nosso espírito não tivesse ali apitando nada, fazendo nada. Lembram que eu gosto de fazer com as mãozinhas, né? Quando o nosso espírito veio do concílio, nós que somos eleitos, né? Predestinados. Foi revestido de carne no ventre da mamãe, tá? E aí o que aconteceu? Aqui tem vida e o espírito morre. Então tem uma vida, ó, e o espírito tá morto. E o tempo que a gente nasce e vive nesta terra até Jesus nos buscar, o espírito tá morto. Se o espírito tá morto, aqui tem o quê? Tem uma vida na carne, aqui tem alma. E esse corpo com alma aqui carrega um espírito que tá morto, mas fica fazendo o quê? A vontade do diabo. Fica andando por aqui fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, né? Segue o curso do mundo. E o curso do mundo leva para onde?
O curso do mundo leva para as coisas malignas. E há possibilidade, sim, de espíritos demoníacos, tá? Entrarem nesta pessoa que o espírito está morto. Agora, a boa notícia é que quando Jesus chega e se apresenta, o nosso Salvador, nos faz crer e nós o recebemos como nosso Senhor, dono da nossa vida, o que acontece com aquele espírito que estava morto? Ó, ele é vivificado e agora Jesus se une a ele e se torna um espírito conosco. Ou seja, nunca mais nenhum outro espírito pode ocupar este nosso ser, tá bom? Então, antes é possível sim. A gente conhece pessoas que frequentaram lugares onde baixavam, né? Como se diz, na verdade é que subiam, porque os demônios vêm de baixo, não vêm de cima. Mas o termo que se usa é que baixavam lá os espíritos com o nome disso, o nome daquilo. São todos demônios, não existe espírito de pessoa que morreu que volta. E as pessoas ficavam ali possuídas, algumas foram instrumentos, né? Chamam cavalos, mães de santo, pais de santo, pessoas que recebiam esses demônios e eles se manifestavam através da vida delas. Mas nós temos muitos casos, muitos testemunhos de pessoas que um dia tiveram um encontro real com Cristo e nasceram de novo. Isso é a velha vida, tá? Isso nunca mais pode acontecer, tá bom? Existe trindade? Uau! Não, não existe trindade. Tal da Santíssima Trindade. 3 pessoas que formam a Trindade Celestial. Esse nome também não existe nem na Bíblia, tá bom? Então, você pode procurar na Bíblia que não tem a palavra Trindade, nem Santíssima Trindade, nem Trindade Celestial. O que tem na Bíblia é um Deus único, que se manifestou triunicamente, tá bom? Como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo até a consumação dos séculos. É um Deus só, tá bom? Eu gosto muito de uma passagem lá no livro do Apocalipse, que João, né, que tem a revelação, as visões, ele diz assim: eis que vi um trono no céu e alguém assentado nele. Um trono no céu. No céu não tem 3 tronos, não tem 3 pessoas, não tem 3 deuses, tem um trono e Deus sentado. Que Deus é esse que está sentado? O Deus que hoje nós sabemos que tem um corpo, que se manifestou como filho para a redenção, tá bom? Que se manifestou como filho para nos salvar. Então ele foi glorificado. Quando ele subiu ao céu, subiu com um corpo glorificado, um corpo eterno. E esse corpo é o corpo de Deus. Está sentado um corpo. Jesus Cristo é Deus. Ponto. Tá bom? Isso se chama a deidade de Cristo. E ele se manifesta hoje, aqui, dentro de nós, através da manifestação do seu Espírito Santo. Tem um versículo que diz assim: o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Espírito. Ele não é a segunda pessoa e o Espírito a terceira. Jesus é o Senhor e a Bíblia diz: o Senhor é o Espírito. Ele também disse: eu e o Pai somos um. Eu espero que todo mundo entenda isso. Aliás, tem que ser por olhos iluminados e revelação, tá bom? Ok? Bispa, eu sendo cristão, posso ir a show secular ou beber bebida alcoólica? O que você acha, Y? O que é que você sente aí no seu coração? O que que o Espírito Santo, você é cristão, você tem o Espírito de Deus, né? E tem uma coisa também que Jesus disse, que é a seguinte: o Espírito Santo que habitará em vós, agora ele já habita em nós, vos guiará a toda verdade. Então, quando a gente quer saber o que a gente faz, não faz, escolhe, não escolhe, decide, não decide, pode, não pode,
A gente tem que perguntar, Y, para o Espírito Santo de Deus, tá bom? Eu não quero me isentar da sua pergunta, não, de jeito nenhum, de dar essa resposta. Mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes que a Bíblia diz. Por exemplo, né? A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quem é que vai te dizer o que convém ou não? O Espírito Santo que está dentro de você, tá bom? Quem sou eu, Y, para dizer que você pode ou não pode fazer alguma coisa? Eu não sei o que essas coisas vão trazer de consequências para a sua vida. E se eu disser para você pode, ou se eu disser não pode, um dia, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar diante de Deus, como pastora. O Senhor vai falar: eu coloquei o Y lá e ele fez uma pergunta. Quem você pensa que é para ter respondido isso ou aquilo? Então eu tenho que tomar muito cuidado, Y, porque uma resposta minha pode fazer você, sabe, ficar uma pessoa completamente religiosa e isso afastar você da verdadeira intimidade com Deus, ou uma resposta minha pode levar você para um buraco tão negro, sem fundo, que destrua não a sua salvação, que ela é indestrutível, mas a sua vida aqui na terra. Então, essa resposta vem do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, assim, nós entendemos que existem coisas que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. O meu marido, o Bispo Rai, ele tem um versículo que é marca assim registrada na hora de tomar decisões, de fazer escolhas e até nessas questões, fazemos ou não fazemos? Isso é lícito? Pode ou não pode, né? A Bíblia diz assim: a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz nos vossos corações, tá bom? Eu quero deixar aqui para você, Y, uma coisa bastante interessante. Às vezes, para nós, assistir a um show, sabe? Comer ou beber alguma coisa, não tem nenhum problema. Espiritualmente não interfere em nada, não nos causa dano. Ok, nós temos que avaliar isso. Mas Jesus também disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: olha, se alguma coisa que a gente faz vai ser tropeço para outra pessoa, não faça. Porque aquele que fizer um pequenino tropeçar, ele é responsável por aquilo, tá? Jesus disse assim: era melhor ter prendido com uma corda, uma pedra no pescoço e se atirar, né, de uma ribanceira ou se afogar num rio. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes para nós não significa nada, tá? Agora, para algumas pessoas que veem a gente em algumas situações, aquilo pode escandalizar tremendamente essa pessoa cair, se desviar, ficar com uma ideia ruim a respeito de Deus ou da obra de Deus ou dos servos de Deus. Então, tudo que você for fazer, sempre coloque diante de Deus, pergunte para Ele, ouça a voz do Espírito Santo, veja se isso não vai te trazer nenhum malefício, nenhuma consequência que depois você se arrependa, se isso não entristece Jesus e se isso não faz um pequenino tropeçar, tá bom? Ok? Bispa, somos anjos. É o seguinte, nós não somos exatamente anjos, mas nós temos alguma semelhança com os anjos. Qual é a nossa semelhança com os anjos? O fato de sermos seres espirituais, ok? Quando Deus, lá em Gênesis, disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele estava ali falando com anjos, tá? Então, uma coisa importante de a gente saber que os anjos foram criados antes de nós, antes dos nossos espíritos serem criados, tá bom? Então Deus falou: façamos, não é que os anjos estavam ajudando na criação, mas eles estavam contemplando esta criação, né?
E aí ele disse, a nossa imagem, a nossa semelhança. O que é isso? Um ser espiritual. Então, Deus é um ser espiritual, anjos são seres espirituais e nós somos seres espirituais como Deus. A semelhança, espiritualmente falando, de Deus e dos anjos, tá bom? Agora, os anjos não ganharam corpo, alguns têm algumas formas, alguns ganham corpo para realizarem ações que Deus determina, que Deus manda, e nós temos um espírito, na verdade, que foi revestido de carne. A gente poderia dizer que nós somos anjos revestidos de carne, ok? Que eles são conservos nossos. Mas, teologicamente, as pessoas têm muito preconceito, vamos dizer assim, de nos ver como anjos, tá bom? Anjos revestidos de carne. Mas a gente é um tipo de anjo, sim. Bispa, fala sobre o véu na cabeça. Ai, Lindaura, eu preciso de uma live inteira para falar sobre isso, sobre o véu na cabeça, porque isso envolve cultura evangélica, isso envolve a lei, tá? Isso envolve judaísmo no sentido do papel do homem e da mulher. O contexto em que isso foi escrito, que era exatamente a igreja de Corinto, uma igreja num local atolado de pecado, um antro de perdição, uma zona portuária cheia de prostíbulos, de prostitutas, um contexto em que algumas dessas prostitutas estavam se convertendo e chegando à igreja, um contexto em que as mulheres que se prostituíam, elas tinham cabelo curtinho, bem curtinho para serem identificadas, ou elas tinham cabelo curtinho, rapadinho, ou elas tinham cabelo frisado, né? Então, as pessoas sabiam identificar as meretrizes, as prostitutas pelo aspecto físico. Então, Paulo, quando ele fala para as mulheres convertidas, ele diz, olha, não corta o cabelo, né? Cuidado com o frisado. Vocês querem ser confundidas com as prostitutas? Ele está fazendo uma diferenciação, você, na verdade, de se preservar, de preservar a obra de Deus, né? O véu, ele tem vários significados. Então, quando Jesus, na verdade, vem e ele tem uma legião de seguidoras mulheres, né? Nós não vemos Jesus falando de roupa, Jesus falando de véu. Jesus nunca falou nada disso para as mulheres, absolutamente nada disso. Então, assim, Jesus dá um tratamento diferenciado para aquelas mulheres da época, elevando-as a um patamar espiritual que só Jesus poderia fazer isso, tá bem? Então, assim, no meio de todo aquele contexto que Paulo fala do véu, ele diz assim, olha, nós não temos esse costume e nem as igrejas de Deus. Então, depois que ele fala do véu, tudo, ele diz assim, nós, porém, não temos este costume. Então, Paulo não pregava isso, tá? E nem as igrejas de Deus. Então, aquela é uma questão específica, ok? Num lugar de muito pecado e também de muita ignorância, tanto cultural quanto espiritual, na vida das mulheres. Por isso elas não tinham que abrir a boca, porque iam falar bobagem, etc. Mas a gente poderia ter até um estudo bem gostoso sobre isso. Hoje, a mulher usar véu ou cabelo longo, como se fosse mantilha, véu, para mostrar a sua santidade. A santidade não é mostrada pelo exterior. Aliás, Jesus já lá em Samuel, né, no Velho Pacto, já dizia, né, eu não vejo como vê o homem, né? O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então, o Senhor vê o nosso coração. Ele não está nem um pouco preocupado com o nosso cabelo, a nossa aparência, desde que, lógico, a gente não seja tropeço para ninguém, tá bom? 3 minutos para acabar e só se tiver alguma coisa uma resposta bem curtinha, bem simples. Por que traduzimos o nome de Jesus, já que o seu nome próprio é Yeshua? E quem disse isso? Quem disse que o nome de Jesus é Yeshua? O meio evangélico aí, algumas pessoas começaram a vir com o Yeshua, Yeshua, Yeshua e negar o nome de Jesus, né? Você sabia, Fábio, que o seu nome não é Fábio em outra língua?
eu quero dar só um exemplo. Quando a gente pega uma Bíblia em inglês, muitas pessoas não sabem sequer o título dos livros da Bíblia. Tem um livro na Bíblia que se chama James. Só queria deixar essa conclusão. Tem um livro no Novo Testamento que se chama James. Quem é James? Como é que esse nome é traduzido para nós? Tiago, o apóstolo Tiago, tá? Então, essa história de ficar não podendo chamar Jesus de Jesus, isso aí é um dardo do inferno tão grande que eu posso chamar Jesus de vários nomes e manifestações. Aliás, mais de 700 nomes, títulos que a Bíblia traz a respeito dele. E Yeshua é o nome em hebraico, mas nós, Fábio, não falamos hebraico, nós falamos português, ok? Em inglês é Jesus Christ. Quer dizer que nós vamos agora negar tudo que Jesus já fez, todas as suas manifestações, em cada povo, língua e nação, chamando-o pelo nome em que o nome dele é conhecido naquela região, naquela cultura. Não podemos. Nós amamos Yeshua, mas Yeshua é Jesus Cristo. Não importa o nome que alguém dê humanamente falando, o nome dele sempre estará acima de todo nome, principado e potestade. Ok? Então cantamos Yeshua, é lindo, mas cantamos Jesus também. É o nome que ele se apresentou a nós que vivemos aqui neste país. Graças a Deus por Jesus Cristo, Yeshua, Jesus Christ. Graças a Deus. Tenham todos uma boa tarde. Graça e paz. Muito obrigada pela audiência e vamos repartir o que Deus tem nos revelado. Amém? Até a próxima. Boa tarde a todos.